Se eu tivesse que escolher um único investimento para investir em ações para o resto da minha vida, com certeza seria esse investimento aqui. Se você quer saber qual é, as vantagens e as desvantagens dele, fica comigo até o final desse vídeo. Se você chegou há pouco tempo aqui no canal, é um prazer, meu nome é Fernanda, eu sou especialista em gestão de investimentos e o intuito desse canal é te ajudar a investir melhor, com mais rentabilidade e com mais segurança, para que você não caia nas armadilhas dos bancos, das corretoras e do mercado financeiro de forma geral. Pois bem, se eu tivesse que investir em ações por meio de um único investimento, ele seria com certeza o ETF VT. Se você não sabe ainda o que é um ETF, calma que eu vou te explicar de uma forma muito fácil. Vamos lá. Essas 3 letrinhas vêm da expressão Exchange Traded Fund, que o ETF nada mais é do que um fundo negociado em bolsa de valores, diferente de um fundo de previdência, de um fundo multimercado, que é um fundo que só existe ali naquele banco ou naquela corretora. Talvez você tenha mais familiaridade com isso aqui no Brasil. Embora a gente tenha ETFs aqui na B3, a nossa bolsa de valores, o VT é um ETF que você vai comprar diretamente em outras bolsas de valores, mais comumente pelas bolsas dos Estados Unidos. E para ficar bem claro mesmo para você, eu gostaria que você visualizasse uma cesta de café da manhã. Um ETF nada mais é do que uma cesta dessa, que vem cheia de ações ali dentro, de empresas diferentes. E a gente pode ter dentro de uma cesta, que é um ETF, 500 ações diferentes, 5.000 ações diferentes, enfim, o que torna esse tipo de investimento muito mais seguro, porque é muito mais diversificado. Porque se você faz o exercício de parar agora e comparar o investimento nessa cesta de ações com o investimento tradicional em que você vai escolhendo individualmente, por exemplo, vou investir na Petrobras, aí eu vou investir na Vale, aí eu vou investir na VEG, vou investir escolhendo empresas individuais, isso tem um nível de risco. Por quê? Por mais que você estude cada empresa individualmente antes de aplicar o seu dinheiro nela, por mais que você veja os números, como é que está o lucro, como é que está o endividamento dessa empresa, como é que estão todos os parâmetros antes de você investir o dinheiro nessa ação, ainda assim nada te garante que daqui 10 anos, que daqui 20 anos essa empresa não possa ter um problema, essa empresa não possa se endividar e começar a caminhar no sentido de falir em algum momento. É por isso que a gente precisa ficar sempre de olho naquelas empresas que a gente escolhe individualmente. Já quando você investe num ETF, que é essa cesta com muitas ações, você já fica muito mais tranquilo com relação à possibilidade de uma empresa entrar em falência e vir a representar um problema para você, em termos de você perder o dinheiro que você investiu. E isso é sobretudo mais seguro quando se trata de um ETF que é um fundo de índice, ou seja, é um fundo que segue um índice amplo de ações. A gente tem, por exemplo, o SP500, que é o principal índice de ações mundial. Investidores de todos os países investem aí em fundos de investimento, ou seja, em ETFs, que seguem o SP500, que é um índice que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quando a gente pega um ETF que segue o SP500, é uma cesta que tem aqui dentro as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, por exemplo. Mas não é sobre esse índice, nem sobre esses ETFs que eu vou tratar nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre o VT, que é um outro ETF que segue outro índice, que é um índice mundial, não é um índice com referência nos Estados Unidos. E agora, para você entender melhor quais são as vantagens de investir por meio do ETF VT, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que ele é um fundo da Vanguard. A Vanguard, se você ainda não sabe, ela é uma das maiores gestoras do mundo, Ela tem atualmente sob gestão dela cerca de 10,4 trilhões de dólares, ou seja, dinheiro de investidores do mundo inteiro que investem nos fundos geridos pela Vanguard. E para você ter uma ideia do que significa esse 10,4 trilhões de dólares, pega o nosso país inteiro. O PIB do Brasil até o ano de 2024 era de 2,17 trilhões de dólares, ou seja, uma empresa sozinha, que é a Vanguard, tem muito mais dinheiro sob gestão do que o nosso país inteiro, do que toda a riqueza que existe no Brasil. E tem muito rico no Brasil, tem muita gente com dinheiro aqui.
Então isso é para você ter ideia do tamanho dessa empresa, a Vanguard. Ela é muito segura, os fundos dela são muito seguros mesmo. E se você tem aquele receio que algumas pessoas chegam para mim e falam, mas poxa, eu vou colocar todo o meu dinheiro em uma única gestora, além dessa gestora ser uma das mais seguras do mundo, tem aquela questão que, em último caso, numa situação mais extrema que você possa imaginar, né, dessa gestora um dia falir, não há nenhum sinal, é uma coisa extremamente improvável, mas se acontecer de alguma gestora falir, na pior das hipóteses, outra gestora vai assumir o lugar dela e vai assumir a custódia do seu ativo, né, se você estiver investindo no VT. Lembrando que quando você investe em um ETF, o seu dinheiro não vai para a gestora, o seu dinheiro vai para aquele fundo, né? Então, se o seu receio era esse, da gestora ter algum problema em algum momento, né, o seu dinheiro está tranquilamente seguro nessa hipótese improvável da Vanguard entrar em falência. E se você quiser se aprofundar no conhecimento sobre como funciona o investimento por meio de ETFs, as vantagens detalhadas desse tipo de investimento, eu te recomendaria a leitura deste livro aqui, O Investidor de Bom Senso, que é do John Bogle. Se você não sabe, o John Bogle foi o fundador da própria Vanguard, que é essa gestora aí gigante do mercado mundial. E esse livro explica muito bem as vantagens de investir por meio de um ETF. Logo aqui no começo, ele traz para a gente o fundo de índice elimina os riscos de ações individuais, de setores de mercado e da seleção do administrador. Permanece apenas o risco do mercado de ações, que é um risco basal, que sempre vai existir quando a gente investe em renda variável ou investe em ações mais especificamente. Então, se você quiser aprofundar o seu conhecimento, essa dica aqui, ó, é valiosa para você. É um livro muito bom, você encontra aí nas principais livrarias e é uma leitura fácil e fluida. E olha quanta coisa interessante eu já te mostrei até esse momento. Então aproveita, deixa a sua curtida nesse vídeo. Isso me ajuda muito a espalhar esse conhecimento para outras pessoas que, assim como você, querem aprender a investir com segurança, querem ter acesso a conteúdo de qualidade. E se você quiser, aproveita para se inscrever aqui no canal também para você receber meus próximos vídeos. E agora eu gostaria de te explicar um pouco melhor o que é o VT, então eu te convido a vir comigo dar uma olhadinha no site oficial da Vanguard sobre esse ETF, então vem cá. Aqui você vê que o nome do VT é Vanguard Total World Stock ETF. Ele tem uma taxa de 0,06% ao ano. Isso, quando você compara com fundos de previdência, fundos de bancos brasileiros que têm taxa de administração de até 3% ao mês, isso aqui não é nada, né? Os ETFs internacionais, eles são proporcionalmente muito baratos, eles têm uma taxa minúscula. E se a gente desce um pouquinho, tem uma coisa que eu gostaria de te mostrar, que está mais aqui embaixo, que é o número de ações que tem nesse ETF. Olha aqui, ó. Number of stocks, né? Stocks em inglês, se você não sabe, é ações. E a gente tem aqui no VT, ó, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, 9.787 empresas diferentes, ou seja, 9.787 ações diferentes. Você consegue imaginar o que é isso? Porque talvez você já invista em ações individuais aqui no Brasil, talvez você tenha algumas posições de ações na sua carteira. Normalmente a gente não investe em mais que 15 ações. Imagina o que é você investir por meio de um único ativo, olha que simplicidade, em quase 10 mil ações do mundo inteiro. Porque essa é outra questão que eu vou te mostrar agora. Se a gente abaixa mais um pouquinho, você chega aqui, ó, na distribuição dessas ações, né, em relação às regiões do mundo. Então o VT, ele é um ETF que tem ações de vários países. A gente tem aqui, ó, cerca de 65% de ações do VT sendo da América do Norte, isso mais propriamente por causa dos Estados Unidos. Por quê? O VT, ele tem uma distribuição de ações conforme a importância de cada região geográfica, né, de cada região do planeta no mercado de ações mundial.
E a gente sabe que, atualmente, os Estados Unidos detêm a maior capitalização do mercado de ações. Por isso é que, dentro do VT, hoje, a gente encontra mais ações dos Estados Unidos. Mas isso aqui é flutuante. A gente vê, por exemplo, ele tem 9,9% de ações de mercados emergentes. Aqui dentro está, inclusive, o Brasil. Tem algumas ações do Brasil dentro do VT também, como você vai ver. Tem aqui, ó, 15% de ações da Europa, 9,6% do Pacífico, e aí você pode pensar, nossa, mas e se a China começar a ser uma potência mundial nas próximas décadas? O que vai acontecer é que as ações da China vão aumentar em proporção dentro do VT. Aí vem a maior segurança dele, porque isso tudo é muito fluido. O que eu quero que você entenda é que dentro do VT, a porcentagem de ações de cada região dessa que vai ter, ela corresponde à importância daquela região dentro do mercado de ações mundial. Então, se os países emergentes ganharem e subirem na posição em termos de capitalização no mercado de ações, vai aumentar a quantidade de ações dos mercados emergentes. Se for a China, se for o Japão, se for algum país da Europa que despontar aí nas próximas décadas, vai ter mais ações dele e menos ações dos Estados Unidos. Então isso é uma segurança, é uma tranquilidade que a gente não encontra em outro investimento. Quando a gente foca o nosso investimento em ações somente aqui no Brasil ou somente lá nas ações dos Estados Unidos, a gente ainda está limitado. Agora, quando a gente investe em ações por meio do VT, você está investindo de forma proporcional à importância de cada país no mercado mundial de ações. E isso é uma coisa extremamente importante, extremamente segura. E a gente tem essa outra opção aqui, ó, dele mostrar a distribuição de ações do VT por meio de mercados, ou seja, de países. Então aqui você vê, ó, Estados Unidos hoje tem no VT 62,3% de ações. Você já entendeu que os Estados Unidos atualmente dominam o mercado de ações, vão dominar o VT. Mas olha, tem bastante ação do Japão, Reino Unido, China, Canadá, e aí vai descendo, aqui está em ordem de importância. E vai descendo, olha, vários países aqui, e olha que interessante, o Brasil ocupa hoje uma posição aí com 0,4% de ações do VT. Então, dentro do VT, tem empresas brasileiras, inclusive. É uma forma de você investir no mercado global de ações, incluindo ações brasileiras. E se você continua descendo aqui nessa lista, você vai continuar vendo os países, ó, e vai poder contar aí na sua casa que são mais de 40 países. Então, você tem ideia do que é isso? Por meio de um único ativo, você investir em ações de mais de 40 países, em quase 10 mil ações ao mesmo tempo, e ele pega ações de pequenas, médias e grandes empresas de todos os países que têm um mínimo de desenvolvimento. Ele só não pega aqueles países de fronteira, né, que aí já são muito subdesenvolvidos. Mas tendo um mínimo de desenvolvimento, né, ele pega, inclusive, como você viu, os mercados emergentes. Então, por isso, é um investimento extremamente seguro. Só que ainda assim, é fundamental que você entenda que ainda se trata de um investimento de renda variável. Renda variável não é igual renda fixa, que você investe um dinheiro e sempre o saldo vai aumentando. Na renda variável, em algum momento, existe oscilação na cota, né, no valor desse ativo, e aí temporariamente ele pode diminuir. Desde que você esteja investindo pensando no longo prazo, essa diminuição a curto prazo não é relevante. Quer entender isso na prática? Vamos pegar a cotação do preço de uma cota do VT ao longo do tempo. Então vamos aqui no Google mesmo, que é coisa que você pode fazer aí da sua casa gratuitamente. Então eu digitei aqui no Google, ó, VT ETF, e ele me dá a cotação desse ativo. Aqui está a cotação do dia, eu posso vir, por exemplo, aqui na cotação dos últimos 6 meses. E aí você pode olhar e falar, nossa, olha que em abril ele teve uma queda muito forte. Quem comprou esse ETF aqui em cima, por exemplo, por 123 dólares uma cota, pode ter se assustado em poucas semanas depois ele ter custado 103 dólares, ou seja, ele caiu de preço.
E aí o investidor iniciante costuma ficar muito inseguro com essas quedas de curto prazo e, nossa, perdi dinheiro? Não. Desde que você não venda esse ativo, você não perdeu dinheiro, você vai investir para o longo prazo, que é isso que eu ensino aqui no canal. É essa forma de você ganhar dinheiro com investimento em ações. O que te interessa não é a cotação do dia, dos 5 dias, dos 6 meses. O que te interessa é isso aqui, ó, a cotação máxima desse ativo. Você está investindo hoje para colher frutos daqui décadas, né? Não é para ver se isso vai te dar um trocadinho até semana que vem, até o mês que vem. Então, quando a gente vem na cotação máxima desse ativo, você percebe facilmente que aquela queda de abril, ó, onde ele foi para 100 e pouquinhos, não significa nada. Olha aqui a variação, esse ativo, ó, custava bem menos antes, $49, lá perto de 2010, ou seja, há 15 anos. E veja como o preço dele está subindo crescentemente. Então você entende que o risco nesse tipo de investimento depende muito do seu horizonte de investimento, né? O prazo que você está pensando em deixar o seu dinheiro investido lá. Se você me pergunta, Fernanda, qual o risco de eu investir meu dinheiro nesse ETF? Eu vou te devolver uma pergunta e falar, para quando você está pensando em ter esse dinheiro de volta? Você está fazendo esse investimento para já resgatar esse dinheiro daqui 5 meses ou você está pensando em fazer esse investimento para manter aí para o resto da sua vida e multiplicando o seu dinheiro ao longo de décadas e recebendo renda passiva em dólar através dele? São casos completamente diferentes. Se você me respondesse que você está fazendo investimento no exterior para ter esse retorno já daqui 5 meses, eu ia te falar, para com isso. É muito arriscado, é um prazo muito curto para você ter a certeza de uma rentabilidade, de um retorno positivo. Mas se você investe para décadas aí afora, esse investimento é muito mais seguro do que você investir individualmente em ações que sejam lá fora, né, no exterior, ou que sejam aqui dentro do Brasil. Muito mais seguro. Só que você precisa ter paciência, e paciência é uma coisa que poucos investidores têm, porque requer que a gente já seja um investidor mais avançado, que já entenda, poxa, eu não posso querer colher fruto disso se eu acabei de começar a plantar a semente. Você não vai ter uma árvore com flores, com frutos, linda, maravilhosa, um mês depois que você plantou a sementinha. Uma das maiores virtudes que você deve desenvolver como investidor é a paciência, é saber esperar, é saber escolher investimentos seguros e você vai investindo todo mês naquilo, todo mês um pouquinho. Ao passar de anos e décadas, você vai ver o quanto aquela árvore ficou bonita, o quanto ela te deu frutos e flores. A única desvantagem de um investimento no ETF VT seria se você não conhecesse, não estivesse acostumado a investir na renda variável e estivesse achando que o seu dinheiro vai só subir o tempo inteiro. Não, de vez em quando ele vai descer momentaneamente e depois ele volta a subir. Você tem que entender que essas quedas de curto prazo acontecem com os melhores ativos, né? Mesmo com um ativo fenomenal como é o VT. Então, se ainda não está claro para você, que fique claro nesse momento. Só é seguro você investir o seu dinheiro em qualquer ação, seja você escolhendo a ação individualmente, seja você investindo por meio de um ETF, né, de uma cesta dessa, se você estiver olhando para um horizonte de investimento de pelo menos 8 anos para frente. Se você estiver pretendendo usar esse dinheiro antes disso, não invista em renda variável, porque aí existe um risco, que é o risco de você querer ter esse dinheiro de volta, né, vender esse ativo e recuperar o seu investimento inicial num momento em que esse ativo não está com uma cotação legal. Então, nesse vídeo eu te expliquei qual é o investimento que eu escolheria para fazer em ações se eu só pudesse escolher um. Agora me conta, você gosta do VT? Você já investe nele ou você tem pretensão de investir nele nos próximos meses? Ou se você não gosta, não vai investir nele, por quais motivos? Me conta aqui nos comentários e se você tiver mais alguma dúvida sobre ele, pode perguntar aqui que eu vou te responder, tá bom? E no mais, até um próximo vídeo.